Capítulo 11. Um degrau na escada. Nem bem o ônibus havia iniciado o percurso, no rádio começou a tocar a música que ajudou Lino a superar aquela tenebrosa dor de cotovelo. No rádio tocava um dos maiores sucessos de Chico Rei Paraná, chamado Um Degrau na Escada, cujo refrão dizia: "Ainda estou sentindo falta de você. Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Quem sabe eu ache alguém para me fazer feliz e que me queira bem." Essa música era tudo o que ele queria dizer para Cida. E o sentimento de revolta expresso na constatação de que havia sido um degrau na escada, como dizia a música, era amenizado pelo sentimento de que ainda sentia falta dela. A desesperança, expressa no refrão, onde o trecho seguinte o cantor eleva o tom dizendo: "O sonho disse não." O que prevaleceu no final foi a constatação de que tinha que seguir em frente. Quem sabe achasse alguém para lhe fazer feliz, que quisesse tudo o que ele tinha a oferecer. Nada. Lino não era nada. Tinha fé que um dia seria, mas quando conseguisse, sabia que já seria tarde demais. Essa luta já estava perdida. Lino sentiu-se derrotado, viu anos de expectativas transformar em frustração, tentou sentir raiva, mas não pôde. Afinal, Cida havia sido sincera em suas palavras. Nunca lhe prometeu nada. Nunca lhe deu esperanças reais. O grande problema é que a mente inventiva de Lino havia vivido sozinho dentro do seu mundo de fantasias uma vida inteira com ela, tão intensa quanto poderia ter sido se fosse real. Lino passou anos de sua adolescência imaginando-se de mãos dadas com o grande amor de sua vida, que não sobrou em seu peito lugar para outro amor qualquer que fosse frutificar. Lino se dedicou tanto a esse amor platônico que aquele momento para ele verdadeiramente equivalia a uma traição. Sentiu raiva não de Cida, mas de Márcio, pois para Lino todos sabiam que ele era apaixonado por Cida, e o mínimo que as pessoas deveriam fazer era respeitar esse sentimento até o momento em que Cida pudesse lhe dar uma resposta definitiva. Lino era tão crente de que seu amor era percebido por outras pessoas que chegou a perguntar diretamente a Márcio, antes de assumirem seu namoro, se ele estava interessado em Cida. Ao que ele, acho que pela pergunta inesperada, negara. No entanto, uma semana depois, Lino finalmente vira os dois de mão dadas. Márcio também nunca gostou de Lino. Isso de modo velado entre os dois, pois os dois nunca mais se confrontaram sobre isso. E se tratavam até que cordialmente, com bom dia ou boa tarde, mas de modo declarado às pessoas próximas. Incomodava a ele o fato de que Lino ter sido tão determinado em conquistar sua agora esposa durante tanto tempo na adolescência, mas o que realmente o deixava extremamente possesso era o fato de perceber que no fundo, bem no fundo, Cida não era 100% diferente a ele. Que de certa forma, ainda que fosse um sentimento do tipo em que se preserva um pouco de vaidade em ter na sua história um admirador secreto, do tipo que lhe manda cartinhas ou que faz loucuras do tipo bater na porta da sua mãe para pedir um copo d'água, tendo andado a pé mais de 14 quilômetros, isso tudo não pode passar despercebido. Isso fez com que os dois nunca sentassem em uma mesa para tomar cerveja juntos. Mesmo quando anos depois passaram por um curto período a trabalhar no mesmo setor, Lino também nunca fez questão de se aproximar de Márcio. Sentia uma justificada antipatia por ele. Procurava nele as qualidades que talvez lhe faltassem. Depois que superou a devastação causada pela derrota, Lino precisava achar outro foco. Precisava encontrar uma maneira de seguir a sua estrada. Entendeu que não tinha mais volta, que precisava achar um rumo, ao invés de ficar se lamentando por ter caído o seu mundo. Tinha esperanças
de achar alguma forma de ser feliz, uma forma de mostrar a Cida que fora capaz de seguir em frente. Lino, então, com 18 anos, durante o primeiro ano de faculdade, conheceu Elô, com quem se casou com menos de 6 meses de namoro. Viveu bem com ela, tendo passado por altos e baixos que incluíam brigas de famílias, dificuldades financeiras, as quais, ano mais tarde, Lino admitiu serem frutos da sua falta de maturidade de ambos para lidar com a transição para a vida adulta. Ambos viveram superando dificuldades durante 7 anos, nos quais, após 5 de casamento, tiveram um menino. Seu nome, Niel, do qual Lino sempre teve grande orgulho e o qual sempre o acompanhou em todos os passos, orientando na educação e incentivando seus planos. Lino sempre quis que seu filho tivesse acesso a todo o mundo de oportunidades que o fascinara quando criança, mas o qual era inalcançável devido à sua condição financeira. Niel fora morar com a mãe quando, em 2012, Lino e Elô decidiram tomar cada um o seu rumo, um rumo diferente para suas vidas. Entenderam que os objetivos de cada um haviam se distanciado demais para continuar juntos. As dificuldades financeiras que se abatem sobre Lino e o momento de redescobrimento profissional o tornaram focado distante da família, a ponto de mais à frente reconhecer que nos momentos de hiperfoco, para tentar se reerguer, deixou para segundo plano as pessoas importantes da sua vida. Sentiu extrema tristeza e saudade da convivência com seu filho, pois eram muito apegados, embora mesmo distante, já que fora morar com a mãe em outro estado. Todos os dias conversavam por telefone, depois mensagens e vídeos, religiosamente todos os dias, e durante as férias eram sagradas as viagens que faziam juntos para tentar viver um ano em 30 dias. Era um momento onde todos os diversos sócios que Lino teve em sua jornada profissional ficavam muito irritados, pois ele simplesmente desaparecia do mapa, não contava a ninguém seu destino e sequer levava o celular, pois não achava justo dividir o seu foco com mais ninguém naquele momento. No ano de 2012, quando Lino se separou de Elô, pensou em buscar saber de Cida como estaria a vida dela com Márcio. Foi então que descobriu que naquele ano, mais precisamente no dia 7 de agosto, nascera Alice, a primeira filha de Cida e Márcio. Isso fez desistir de querer saber qualquer outro detalhe, com medo que isso pudesse reacender também qualquer esperança que jamais se concretizaria. Cida, nesses anos, havia trabalhado muito, se formara professora, concluindo com muito esforço o magistério. Uma verdadeira batalhadora, nunca mediu esforços para atingir seus objetivos. Mesmo com poucos meses de nascida, levava Alice junto para o trabalho e dava o melhor de si para fazer o melhor possível. Dava para ver o amor e dedicação dela à profissão, que era a realização de um sonho. Cida sempre causou nas pessoas admiração acima da média. Isso porque sempre tratou a todos com um carinho incomensurável. Pergunte a qualquer que tiver conhecido em todos os lugares por onde passou, nunca deixou inimigos. Talvez muitas pessoas que a invejassem pela forma como conseguiu ser bem-sucedida em tudo que empreendeu. Lino, que nunca conseguiu ficar alheio, mesmo que à distância, sempre conseguia de tempos em tempos saber como estava Cida, tinha muito orgulho da pessoa que se tornara. Lino a viu sair de vendedora de artigos esportivos na loja Marujo da cidade vizinha, a chefe de confecção na fábrica de roupas da cidade, e depois chefe do conselho tutelar da cidade, de onde iniciou seus estudos para se tornar professora. E quando conseguiu ser professora, tendo já passado em um concurso público para atender o berçário da creche municipal, mostrando que todo o carinho demonstrava não podia ser melhor empregado do que os pequeninos, ainda achou que poderia fazer mais. Então, ainda abriu uma loja de roupas na qual tinha uma funcionária para atender durante o dia, na qual se dedicava depois do expediente normal, até altas horas, programando reposições de estoques, compras, cobranças. Realmente, Lino tinha vários motivos para sentir orgulho daquela que fora seu primeiro amor do colégio. E foi nesse ponto que viu que o seu sentimento primordial se transformara em um carinho quase que fraternal.
Desejou do fundo do seu coração que um dia pudessem ser amigos. Sentia que isso não ocorreria jamais por conta de Márcio, que, com certa razão, não deveria ser muito seu fã. Lino concluiu os estudos e progrediu na profissão. Abriu uma empresa de topografia e correu o Brasil todo trabalhando. Passou a ser um profissional respeitado entre os pares. Conquistou muitos amigos verdadeiros, assim como teve muitos falsos amigos que invejavam suas vitórias profissionais. Teve muitos acertos, mas muitas quedas. Costumava dizer que todas as quedas lhe deram impulso para voar ainda mais longe. Nunca perdeu a fé nas pessoas, mas principalmente sempre perseverou a fé em Deus. Sempre fora muito ligado à sua religião e conseguira encontrar motivação para continuar a sua jornada, onde os outros viram desesperança. Analisou toda a sua jornada na maneira como a vida foi feita de altos e baixos e imaginou como teria sido se Cida lhe tivesse escolhido. Pensou muitas vezes sobre isso, agradeceu a Deus porque, como ouvira na igreja, quando era criança, tudo que Deus faz é bom a seu tempo. Pensou consigo que havia lutado tanto pelo amor de Cida e pensou que se ela tivesse dito sim para ele, uns 7 anos atrás, naquele momento em que provavelmente também estaria jogando tudo fora. Nessa altura, optou pela paciência. Ainda não havia perdido a esperança de que em algum dia o caminho dos dois pudesse se cruzar, ainda que fosse simplesmente como bons amigos. Anos se passaram. Lino se casou novamente, dessa vez com Nice, com quem muitos anos depois teve um filho que chamou de Vitor. Nesse meio tempo, não teve mais notícias de Cida, até que um dia, mais uma vez, o destino promoveu um reencontro.